Kant, a religião nos limites da simples razão. Parte 1, capítulo 2. Pendor para o mal na natureza humana. Por pendor, propensio, entendo o fundamento subjetivo da possibilidade de uma inclinação, desejo habitual, conscupiscência, enquanto contingente para a humanidade em geral. Ele se distingue de uma disposição porque, podendo ser inato na verdade, não deve ser representado como tal. Ao contrário, pode ser considerado, quando é bom, como adquirido, ou, se for mal, como contraído por erro do próprio homem. Entretanto, não se trata aqui senão do pendor ao mal propriamente dito, ou seja, ao mal moral. Ora, como não é possível que, enquanto determinação do livre-arbítrio, e que, por outro lado, esse livre-arbítrio não pode ser julgado bom ou mal, senão em virtude de suas máximas, deve consistir necessariamente no fundamento subjetivo da possibilidade de afastar-se das máximas da lei moral. E se esse pendor pode ser admitido como pertencente em si de uma maneira geral ao homem, ou seja, ao caráter de sua espécie, deverá ser chamado de pendor natural do homem ao mal. Pode-se ainda acrescentar que a aptidão ou inaptidão do arbítrio, proveniente do pendor natural, em admitir ou não em sua máxima a lei moral, são designadas de a boa ou a má vontade. Pode-se distinguir 3 graus diversos nesse pendor. Em primeiro lugar, de uma maneira geral, a fraqueza do coração humano quando se trata de conformar-se às máximas adotadas ou à fragilidade da natureza humana. Em segundo lugar, o pendor a misturar motivos imorais a motivos morais, mesmo se isso ocorresse numa boa intenção ou em nome de máximas do bem, ou seja, a impureza. Em terceiro lugar, o pendor a adotar máximas más, ou seja, a maldade na natureza humana ou no coração humano. Em primeiro lugar, a fragilidade, fragilitas, da natureza humana é expressa até mesmo na queixa de um apóstolo. Tenho realmente vontade, mas falta o cumprimento, isto é, acato o bem, no caso, a lei, na máxima de meu arbítrio. Mas esse bem, que objetivamente, na ideia, em tese, constitui um motivo invencível, é subjetivamente, em hipótese, quando se trata de seguir a máxima, o motivo mais fraco, comparado à inclinação. Em segundo lugar, a impureza, impuritas e improbitas, do coração humano consiste em que a máxima segundo o objetivo, cumprimento intencional da lei, é sem dúvida boa e talvez também bastante enérgica na execução, mas em contrapartida não é puramente moral, ou seja, porque não acatou em si mesma unicamente a lei como motivo suficiente, mas porque tem necessidade, além disso, na maior parte do tempo, e talvez sempre, de outros motivos ainda para determinar por meio deles o livre-arbítrio para fazer o que o dever requer. Em outros termos, ações conformes ao dever não são, nesse caso, realizadas puramente por dever. Em terceiro lugar, a maldade, vitiositas pravitas ou preferindo-se a corrupção, corruptio, do coração humano, é o pendor do arbítrio para máximas que fazem passar os motivos resultantes da lei moral após outros que não são morais. Pode ser chamada também a perversidade, perversitas, do coração humano, porque inverte a ordem moral em relação aos motivos do verdadeiro livre-arbítrio e, embora desse modo, ações boas segundo a lei, legais, possam sempre subsistir. A maneira de pensar, contudo, é, por essa razão, pervertida em sua raiz, no que concerne à intenção moral, e por esse motivo o homem é designado como mal. Cumpre observar que aqui o pendor ao mal é estabelecido com referência ao homem, mesmo ao melhor, segundo aos atos. E isso é necessário se quiser demonstrar a universalidade do pendor ao mal entre os homens, ou o que vem a ser a mesma coisa, que esse pendor é inerente à natureza humana. Não há diferença entre um homem de bons costumes, benemoratus, e um homem moralmente bom, moraliter bonus, no que diz respeito à concordância das ações com a lei. Não deve, ao menos, haver, salvo que os atos não tenham sempre, e talvez nunca, a lei por motivo único e supremo, enquanto que no outro a tenha sempre. Do primeiro,
pode-se dizer que se conforma à lei segundo a letra, isto é, no que se relaciona à ação que a lei ordena, mas do outro, que a observa segundo o espírito. No caso, o espírito da lei moral consiste em que essa lei sozinha basta-se como motivo. O que não é feito com essa fé é pecado, segundo a ordem do pensamento. De fato, se outros motivos além da lei são necessários para determinar o arbítrio a ações conformes à lei, por exemplo, a ambição, o amor de si em geral, até mesmo um instinto benevolente como a piedade, a concordância desses atos com a lei é puramente contingente, porquanto poderiam igualmente impelir à sua transgressão. Assim, a máxima cuja bondade leva a apreciar todo o valor moral da pessoa é, por conseguinte, contrário à lei, e o homem, mesmo que só realizasse boas ações, é, no entanto, mau. A explicação que se segue é igualmente necessária para definir o conceito desse pendor. Todo pendor é físico, ou seja, resultante do arbítrio do homem como ser da natureza, ou é moral, isto é, resultante de seu arbítrio enquanto ele é um ser moral. No primeiro sentido, não há pendor ao mal moral, pois esse deve resultar da liberdade. Um pendor físico, baseado em impulsos sensíveis, para um uso qualquer da liberdade, seja em vista do bem, seja em vista do mal, é uma contradição. Assim, um pendor ao mal não pode ser atribuído senão à faculdade moral do livre-arbítrio. Ora, nada é mal moralmente, isto é, imputável, a não ser o que é a nossa ação própria. Pelo contrário, entende-se pelo conceito de um pendor uma razão determinante subjetiva do livre-arbítrio, precedendo toda ação e que, por conseguinte, não é ainda um ato. Ora, no conceito de um simples pendor ao mal subsistiria, portanto, uma contradição se essa expressão não pudesse ser tomada, de alguma maneira, em duas acepções diferentes, ambas conciliáveis, contudo, com o conceito de liberdade. Logo, o termo ato pode ser aplicado em geral tanto a esse uso da liberdade, pelo qual a máxima suprema, conforme ou contrária à lei, é acatada no livre-arbítrio, como também ao de executar em conformidade com essa máxima as próprias ações, segundo sua matéria, ou seja, no que concerne aos objetos do livre-arbítrio. Assim, o pendor ao mal é um ato no primeiro sentido da palavra, peccatum originarium, e, ao mesmo tempo, o princípio formal de todo ato contrário à lei. No segundo sentido da palavra, ato que, com referência à matéria, se opõe à lei e é chamado vício, peccatum derivatium. E a primeira falta permanece mesmo que a segunda, proveniente de motivos que não consistem na própria lei, fosse evitada por uma multidão de maneiras. A primeira é um ato inteligível, conhecido somente pela razão, sem qualquer condição de tempo. A segunda é sensível, empírica, realizada no tempo, factum phenomenum. Ora, a primeira é chamada, sobretudo, por comparação com a segunda, um simples pendor inato também, porque não pode ser extirpado. Com efeito, para isso, a máxima suprema deveria ser aquela do bem, mas nesse próprio pendor é admitida como má. Entretanto, sobretudo porque não podemos explicar também por qual razão o mal em nós corrompeu precisamente a máxima suprema, embora seja nosso próprio ato, é que não podemos indicar a causa de uma propriedade fundamental que faz parte de nossa natureza. Haveremos de encontrar naquilo que acaba de ser dito a razão pela qual procuramos no início dessa sessão as três fontes do mal moral unicamente naquilo que, segundo leis de liberdade, afeta o princípio supremo em virtude do qual aceitamos ou seguimos nossas máximas, e não aquilo que afeta a sensibilidade, enquanto receptividade. Muito obrigado por estar com a gente. Se inscreva no canal Semanário do Pensamento e acompanhe mais audiolivros de grandes autores. No próximo capítulo, o homem é mau por natureza. Valeu!